Uma noite mal dormida torna o dia terrível, péssimo. Muitas noites mal dormidas, um sono irregular, pode comprometer severamente a saúde de uma pessoa. Pergunto para você, o que é que rouba o seu sono? O que é que faz com que você durma mal? Dívidas, problemas familiares, medo, ou quem sabe, pensamento que estão criticando você, que estão falando mal de você. O que é que faz você perder o sono? Mas permitam-me uma outra pergunta. O que é que você faz quando você perde o sono? Você liga a televisão, pega um livro para ler, fica mexendo no celular, fica rolando na cama de um lado para o outro. O que é que você faz quando você perde o sono? Problemas familiares começaram a tirar o sono do rei Davi. E os problemas familiares de Davi eram bem complexos, porque os problemas familiares que ele tinha haviam se transformado em problemas militares e problemas de natureza política, conforme veremos um pouco mais adiante. Esses dois salmos, o Salmo de número 4 e o Salmo 3, têm sido associados à rebelião de Absalão, filho de Davi. Absalão fez uma conspirata contra o seu pai e, por isso, Davi teve de deixar a capital, humilhado pelo próprio filho, e viu a sua própria vida ameaçada. Por isso eu disse para vocês que os problemas familiares de Davi eram problemas militares e problemas também de natureza política. Davi, sem dúvida alguma, tinha problemas suficientes para perder o sono. Não por uma noite, mas por muitas noites, talvez por meses. Como você lida com as crises que podem roubar o seu sono? Você sabe o que Davi fazia, como ele lidava? Ele fazia orações. Mas mais do que isso, ele transformava essas orações em cânticos, cânticos que poderiam ser entoados e seriam entoados no templo, sob a direção do responsável pelo coral, e seriam acompanhados também por cordas. Era isso que Davi fazia quando ele perdia o sono. Este salmo é um salmo nesse contexto, preparado por Davi, num momento de crise familiar, de crise pessoal, de crise nacional, e um salmo que foi incorporado à liturgia que era oferecida a Deus no templo em Jerusalém. Eu estou chamando este salmo de o canto para dormir bem. Se você quer um canto para dormir bem, este é o salmo que você deve utilizar. Se quisermos dormir bem, colocar a cabeça no travesseiro, consultar o coração e dormir em paz, nós precisamos aprender com esta oração de Davi. Mais do que isso, nós precisamos nos apropriar das afirmações de fé que foram feitas por Davi nessa oração, pois elas podem ajudar o nosso sono, quaisquer que sejam as nossas crises, os nossos problemas, as nossas lutas e as dificuldades pelas quais nós estejamos atravessando. Dorme bem aquele que pode afirmar: Deus é a minha justiça. Este dorme bem. A ira é uma das experiências humanas. A ira é, na verdade, uma emoção. Portanto, não há ser humano que não enfrente a ira e que não tenha que lidar com este sentimento, com essa emoção. Sob o ponto de vista bíblico, o fundamental é que a ira não o conduza ao pecado, que a ira não faça com que você venha a pecar, ou seja, que você seja capaz de submeter a sua ira a Deus para que essa ira seja corrigida, seja orientada. Sem isso, a ira levará você, e ela pode ser uma manifestação sua contra injustiças que você sofreu, mas ela o levará
a cometer as mesmas injustiças e ela o levará a oferecer aos outros o tratamento que você reprova quando é oferecido a você, se a sua ira não estiver submetida a Deus. Veja comigo o versículo de número 4 do Salmo que nós lemos. Assim está escrito: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Um dos efeitos mais destrutivos da ira é fazer com que aquele que é dominado por ela carregue consigo o inimigo, carregue consigo aquele que é objeto da ira, aquele que foi o causador dessa ira. E você deve saber bem que não é nada bom deitar ou ir deitar-se com o seu inimigo de estimação. É melhor deixá-lo longe da sua hora de sono. Com isso eu quero voltar à crise de Davi. Qual era a crise de Davi? Durante 4 anos, o seu filho Absalão, ele liderou um processo de conspiração contra o seu pai. Finalmente, em Hebrom, ele se autoproclamou rei do povo de Israel. O principal conselheiro de Davi acabou passando para o lado de Absalão, mas essa não foi a única decepção de Davi. Diante de uma invasão iminente da cidade de Jerusalém, ele precisou fugir de Jerusalém, mas nesse processo de fuga, algumas traições foram sendo reveladas. Por exemplo, Mefibosete, o filho aleijado de Jonatas, que era o melhor amigo de Davi, que havia sido acolhido por Davi no palácio e tratado como filho, como seu próprio filho. Mefibosete, quando Davi fugiu, disse: eu não vou. Eu vou ficar aqui porque irei reaver aquilo que é meu direito, ou seja, eu sou neto, descendente de Saul. Essa foi a segunda traição depois de Aitofel. Mas quando Davi caminhava com o que restara da sua família, daqueles que permaneciam leais a ele, Davi caminhava com o rosto coberto, as pessoas iam chorando. A certa altura, já fora de Jerusalém, aproximou-se um homem chamado Simei. Ele, ao lado de outras pessoas, eles começaram a atirar pedras em Davi. Não só Simei atirava pedras em Davi, mas ele começou a amaldiçoar Davi. Davi ia caminhando, chorando, humilhado, e Simei ia ao lado, gritando e amaldiçoando o rei Davi. Zeruia, um comandante que havia permanecido leal a Davi, se dirigiu a Davi nos seguintes termos: eu vou arrancar a cabeça desse cachorro, referindo-se a Simei. Davi o impediu de fazê-lo. Davi não permitiu que eles fizessem isso e continuaram caminhando até que eles chegaram exaustos às margens do rio Jordão. Mas veja as palavras de Davi quando ele impediu o seu comandante de degolar aquele homem que o amaldiçoava. O texto está na projeção. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Dorme bem, não aquele que não se ira, mas aquele que não peca quando está irado. Ou seja, quem é capaz de dizer: Deus é a minha justiça, Deus é o Deus da minha justiça, portanto abrirei mão de me vingar, confiarei na justiça de Deus, não confiarei na minha própria justiça, não confiarei em mim mesmo. Segundo lugar, dorme bem quem pode afirmar: Deus é a minha alegria. Quem dorme triste, dorme, mas acorda sem forças. Mas quem dorme com alegria no seu coração, tem o seu sono revigorado, desperta com disposição para as tarefas do dia. Mas como ter alegria quando tudo está dando errado, como nesse contexto que eu relembrei do rei Davi? Como ter alegria, como era o caso de Davi,
quando as pessoas estão falando mal a seu respeito, mais do que isso, elas estão tramando contra você, contra a sua vida. Quem pode ter alegria numa circunstância desse tipo? Quem pode colocar a cabeça no travesseiro e descansar quando a sua vida passa por esse tipo de aflições? Dorme bem aquele que pode afirmar que Deus é a sua alegria e não as circunstâncias. Veja comigo o versículo de número 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Eugene Peterson, pastor presbiteriano norte-americano, tem uma paráfrase da Bíblia. Veja como ele parafraseou o versículo 7, como o sentido se torna evidente. O texto está na projeção também. Porque estão todos sempre querendo mais, dizem, mais. Deus me dá além da conta. Alegria sem igual num dia comum, mais do que eles conseguem nos seus surtos consumistas. Alegria autêntica e duradoura nunca virá das coisas, nunca virá das nossas posses, nunca virá das nossas comparações, nunca virá do raciocínio que diz, eu sou melhor do que ele, eu tenho mais do que ele. A alegria verdadeira e duradoura só pode vir do Espírito Santo de Deus, que habita na vida do cristão, e que faz com que a alegria que existe no coração do cristão seja uma alegria que, circunstância alguma, por mais negativa que seja, pode roubar-lhe, pode arrancar-lhe do coração. Esta é a alegria que sustenta o cristão e que faz bem para o sono do cristão. Em terceiro lugar, dorme bem aquele que pode afirmar, Deus é a minha segurança. Foi isso que Davi disse, Deus é a minha segurança. Eu disse para vocês que a ira atrapalha, não é bom dormir irado. Mas há um outro sentimento que faz muito mal para o nosso sono, é o medo. Talvez você já tenha experimentado algum tipo de medo e isso tenha atrapalhado o seu sono. Quando eu era seminarista, lá no Paraná, no meu presbitério era comum que os seminaristas fossem recrutados quando os pastores saíam de férias para que pudéssemos atuar nas igrejas, cobrindo então o período de férias dos pastores. No meu segundo ano, fui chamado para a cidade de Nova Esperança, perto de Maringá. O pastor havia saído de férias e eu fiquei durante todo o mês de férias na cidade. A casa pastoral era uma casa de madeira, típica daquele primeiro período de colonização do Paraná. E quando a noite chegava, a madeira daquela casa estalava o tempo todo. Quando eu levantava para ir à cozinha, vinha barulho de todo lado. Mas até aí, nenhum problema, eu havia crescido também numa casa de madeira. Mas eu acabei descobrindo que morara naquela casa, por muitos anos, um homem que havia se suicidado. Aí os estalos ficaram piores. Aquelas férias foram longas, mas foram úteis, muito úteis, para que eu pudesse meditar neste versículo, que é o último, está na tela. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Os medos que roubam o nosso sono hoje não são medos de assombração. Mas nós temos medo do desemprego, nós temos medo da violência, nós temos medo de tantas coisas que podem nos fazer mal, nós temos medo do momento político que nós vivemos. Isso está presente no nosso tempo e isso certamente pode roubar o seu sono. O salmista diz, Deus é a minha segurança. A minha segurança não está no guarda particular da rua,
A sua segurança não está no carro blindado, a sua segurança não está no dinheiro guardado. Ou seja, a sua segurança não vem de nenhuma dessas coisas. Você pode ser previdente, você pode ser cuidadoso, aliás, deve, não há nada de errado a esse respeito. Entretanto, todas essas coisas são relativas no que diz respeito à segurança. Segurança absoluta você só a encontrará em Deus. Somente Deus é fonte absoluta de segurança para a sua vida. Ele é a sua segurança em todo o tempo. Termino. Um canto para dormir bem, esse é o título que eu dou para este salmo. Um salmo que foi composto para coral e foi composto para orquestra também. Um salmo que traz lições preciosas para a nossa vida. Um salmo que ajudará muito no seu sono e ajudará, sobretudo, se o seu coração for capaz de fazer esta afirmação com toda a confiança. Deus é a minha justiça, portanto, não me deixarei dominar pela ira, não me deixarei dominar pelo sentimento de vingança. Deus é a minha justiça. Um salmo que ajudará muito no seu sono, se você for capaz de dizer: Deus é a minha alegria, é Deus quem enche o meu coração de alegria. Portanto, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ainda que eu não tenha a vida que eu julgue que eu merecia ter, Deus é a fonte da minha alegria em todo o tempo, e ninguém e nada poderá roubar essa alegria da sua vida. E por fim, você dormirá o sono das crianças, se no seu coração você puder dizer: Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Nosso grande poeta, Carlos Drummond de Andrade, ele termina o poema Canção Amiga com o famoso verso que diz: eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Que este salmo faça com que você acorde para a confiança em Deus. Que você acorde que a sua segurança está em Deus e em nada neste mundo, absolutamente nada neste mundo. Em acordando para esta realidade que o salmista proclama, você poderá adormecer tão serenamente quanto adormece uma criança que sabe que o pai, que a mãe velam por ela durante o sono. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém.